Muito bem, eu sinto-me honrado por estar aqui e louvo a Deus, como temos feito hoje à tarde, pela continuidade do testemunho da Igreja da Rua da Constituição aqui em Uberaba. A Igreja, certamente, e nós também, por três grandes homens de Deus, os seus nomes já foram mencionados, né? Três britânicos, um inglês e dois escoceses. É por essa razão que eu decidi usar a gravata escocesa hoje, né? Eu tive pouco contato, porque nós chegamos aqui no Brasil em dezembro de 74. Eu tive pouco tempo com o senhor Ricardo, mas eu tenho alguns livretos da sua autoria e percebe-se que aquele homem tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. E não só da palavra, mas do Senhor da palavra. Dizem que o senhor Ricardo, várias vezes, ele chegava cedo para a ceia do Senhor e sentado aí, ele começou a meditar. E antes da ceia começar, ele se levantava para adorar. Ele era um homem em sintonia com o Senhor. Muitos achavam que o senhor Ricardo tinha um olhar meio severo, mas ele tinha um grande senso de assim, humor. Certa vez, quando já o homem avançado em idade, o dentista falou para ele: olha, o senhor Ricardo vai ter que extrair os dentes todos. E assim ele fez. Semanas depois, o dentista colocou a prótese, mas ele tinha muita dificuldade, ele não se acostumou com a prótese, né? Ele chamou o senhor Luís Soares e disse: Luís, não me coloca mais na escala da igreja, né? E o senhor Luís perguntou: mas por que? É por causa dessa dentadura, né? Ele falou: não, senhor Ricardo, para com essa conversa. Não podemos privar os crentes do seu ministério tão precioso. Vamos escalar o senhor. E na outra semana, ele cumpriu a escala, subiu na plataforma e ele colocou a Bíblia, abriu a Bíblia, ele olhou com um sorriso, né, próprio dele, ele falou assim: eu não sei o que vai sair hoje à noite, se é a mensagem ou a dentadura. Mas era um grande homem. Eu não conhecia o senhor Alexandre Simpson, né? Embora vocês não me lembro de ter ouvido o senhor Alexandre quando ele dava relatórios lá na Escócia. Mas um amigo meu, Jim Anderson, falou para mim: olha, eu ouvi o relatório do Alexandre Simpson uma vez na conferência missionária em Glasgow, e uma coisa que ele disse me impressionou. Ele contou que o senhor Alexandre, no relatório, disse: se os meus irmãos em Cristo trabalham 8 horas por dia para os seus senhores, eu, como servo do Senhor, não devo trabalhar menos horas. Tal era esse homem. Eu não preciso vir aqui porque vocês da Rua da Constituição, vocês tiveram mais contato com avô Guilherme Maixo. Foi assim que a família Alexandre se dirigiu
a Ele, né? Basta chegar aqui. Qual é o nome da rua aqui? Leila Matson. Isso demonstra a apreciação até das autoridades para com a pessoa, quando ela enriqueceu o nosso inário. Temos acabado, Paulo, de cantar um desses hinos. Deixa os cuidados ao pé da cruz, é outro que ela escreveu ou traduziu, né? E o senhor Guilherme, né, como o pastor das ovelhas que ele era, um irmão há muitos anos atrás contou-me, o senhor Guilherme, o carro dele não era para a família. O carro do senhor Guilherme era um táxi e até uma ambulância. Usou aquele carro, né? O último carro que eu me lembro dele ter era aquele Chevrolet, né? Chevette, isso mesmo, né? Mas ele usou aquele carro e dedicou a sua vida, né? Quando nós ouvimos falar das atividades dele lá em São Joaquim da Barra, sozinho, pregando em praça pública, a oposição que ele enfrentou. E aqui, né, um centro realmente, né, que estava nas mãos do adversário, né, no tempo do Chico Xavier, né? Já pensou na oposição que ele enfrentou da Igreja Católica também, né? Então nós louvamos a Deus pela memória desses homens. Um escocês chamado William Keith, contemporâneo de John Knox, compôs um hino baseado no Salmo 100, que se tornou um dos mais conhecidos em todo o mundo. O Salmo 100 tornou-se importante, um verdadeiro alicerce para Keith, pois quando Maria, rainha da Escócia, assumiu o trono daquele país, ela, católica fanática, iniciou uma campanha de perseguição contra os crentes. E a perseguição foi tão feroz que William Keith e outros mais tiveram que fugir daquele país. Contudo, mais tarde, William Keith deu esse testemunho de que o pastor, o Senhor Jesus, nunca o deixou. Certo? E a igreja da Rua da Constituição está a comemorar o seu centenário. 100 anos, né? E Deus colocou no meu coração de falar sobre o Salmo 100, né? Então vamos ler o Salmo. Salmo número 100. É um salmo curto, um salmo para ação de graças, e diz o salmista: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E que Deus acrescenta a sua bênção a esta leitura da sua palavra.
A primeira coisa que chamou a minha atenção foi como esse salmo começa. É um salmo de exaltação, né? É um hino de júbilo, de louvor, né? E de alegria. E esta igreja tem amplo motivo para se regozijar na presença do Senhor. A igreja está em festa, e com razão, porque o Senhor tem mantido a chama de seu testemunho viva durante todos esses anos. Sim, temos motivo de cantarmos louvores, de exaltar a pessoa do Senhor. Ele é digno, pois o trabalho da Rua da Constituição continua pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder e pela atuação do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas como é que devemos louvar? Uma tradução que eu tenho em casa diz de pé. Essa tradução aqui diz aclamar. É necessário que nos levantemos para glorificar o nosso Deus. Devemos cantar com alegria. Vocês se lembram daquela vez perto do Monte das Oliveiras? Os discípulos do Senhor Jesus começaram a louvar e a louvar alegremente. E os fariseus reclamaram, exigiram que o Senhor os repreendesse. Foi então que o Senhor disse, vocês se lembram das palavras? Se eles se calarem, as pedras clamarão. E esse momento na história dessa igreja local deve ser dedicado a vitoriarmos no Senhor. Mas ele diz que não só nós aqui, mas todas as terras. Um dia, todo mundo dará glória ao Senhor, porque Ele há de voltar à terra para trazer paz ao mundo turbulento, violento. Ele é o príncipe da paz. Ele há de trazer paz. E as igrejas de hoje, irmãos, precisam de paz. Quantas desconfianças, desavenças, divisões existem entre nós. Nós precisamos, gente, da presença do príncipe da paz. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos reunidos no cenáculo. Portas, janelas fechadas, trancadas. Mas isso não é obstáculo para o Senhor. Ele entrou. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Censurou os discípulos? Repreendeu-os ou não? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Antes de falar, o que é que ele fez? Colocou-se no meio. E depois disse, paz seja convosco. Irmãos, quando ao Senhor é dado a primazia entre o seu povo, então e só então eles conhecerão harmonia e paz. Se o mundo inteiro não pode cantar louvores ao Senhor, pelo menos neste recinto deve ser possível. E graças a Deus temos cantado louvores ao Senhor e eu percebo com alegria. O versículo 2 diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Aqui nós temos satisfação, a aproximação, porque o salmista diz,
Entrem em sua presença. Que prazer nós temos hoje à tarde de estarmos, né, reunidos como um grupo de irmãos em Cristo. Mas estamos na presença do Senhor. Se não fosse a graça do Senhor, quem sabe nós estaríamos no mundão hoje, distantes do Senhor, sem a possibilidade de termos comunhão com Ele. Mas estamos na presença do Senhor e devemos esse prazer e essa honra de vida, o quê? A morte e o sacrifício do Senhor Jesus na cruz de Calvário. Ele foi desamparado para que nós tivéssemos o privilégio de frequentarmos, de vivermos em sua presença, sem medo. Né? Esther, ela quis entrar na presença do seu marido, o imperador Xerxes, mas ela tinha medo de fazer isso. E ela chegou a dizer: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não tinha a certeza do imperador Xerxes estender o cetro em sua direção. Irmãos, nós temos a certeza que em qualquer momento do dia nós podemos entrar na presença do Senhor, termos plena comunhão com Ele. Não um imperador, não um rei, mas a presença do Senhor. Sabe, irmãos, é lamentável que não aproveitarmos esse privilégio. Vocês se lembram dos sacerdotes, né, do Velho Testamento? Quantas vezes podiam entrar no lugar santo? Uma vez por ano. Podiam entrar naquele lugar, né, para ministrar diante do Senhor. Quantas vezes podiam entrar no lugar santíssimo? Não podiam. Só o sumo sacerdote tinha esse privilégio de entrar, e 10 vezes ao ano, não foi? Não. Uma vez por ano. E cá estamos nós, filhos de Deus, e temos o privilégio de entrar na sua presença, não? A qualquer momento, e derramar os nossos corações diante dele, não só em louvor, mas também na sua presença para pedir o que nós necessitamos, né? E eu aconselho a Igreja da Rua da Constituição de continuar a frequentar a presença do Senhor, porque é dele que vem o socorro que vai ajudar a Igreja. Muito obrigado. Mas veja bem disposição, porque ele diz que podemos não apenas entrar na presença do Senhor, mas podemos servir ao Senhor. Sabe, eu fico admirado com a bondade do meu Deus, porque Ele não apenas me salvou, mas me chamou para o servir. Que honra, gente! E nós devemos servir com disposição. Quanta honra temos em servir ao Senhor. A nossa comunhão com Ele deve nos levar a estarmos ocupados em seu serviço. Desculpa, é mais uma referência a escoceses, né? Quando Fred Stanley encontrou David Livingstone, missionário, que dedicou a sua vida para evangelizar a África Central, deparou-se com um homem cansado, exausto, e Stanley tentou convencer
o Livingston a voltar para a Escócia para ter meses de descanso, renovar as forças. Mas ele recusou. E 2 dias depois, Livingston escreveu em seu diário essas palavras. Março 19, meu aniversário. Meu Jesus, meu Rei, minha vida, meu Senhor, torno a dedicar a Ti tudo o que sou. Aceita-me. Concede-me, bondoso Pai, que antes deste ano passar, que eu possa terminar o trabalho que me deste a realizar. Em nome de Jesus eu peço. Amém. E 1 ano depois, os seus cooperadores acharam-no ajoelhado e morto. Dedicação, servir ao Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse verbo servir pode se traduzir como adorar. Indica adoração. Vocês se lembram quando Moisés confrontou o Faraó com as palavras do Senhor: deixa meu povo ir para que me sirva? A melhor tradução é para que me adore. A adoração, gente, é o mais elevado ministério no qual podemos nos ocupar. Muitas vezes corremos para a presença do Senhor já com a nossa lista de pedidos. Eu quero. E até tem gente que tem a ousadia de dizer, eu exijo. Nós devemos ter o desejo, irmãos, de aquietar-nos na presença do Senhor. É bom agradecer a Deus pelas bênçãos que temos recebido. Mas quanto tempo nós passamos ocupando-nos com o nosso benfeitor? A sua grandeza, a sua bondade, a sua fidelidade, santidade, poder e muitos outros atributos daquele que é o nosso Senhor. Mas a adoração se expressa de outras maneiras. Né? Abre as suas Bíblias comigo em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, confessam o seu nome. A palavra aqui é de adoração. Tá? Quando louvamos a Deus, agradecendo a Deus pela sua fidelidade em sustentar o trabalho da igreja, da Constituição durante esses anos todos, deve ser um ato de adoração. Senhor, se não fosse a tua bondade, se não fosse o seu poder, essa igreja não estaria de pé. Além disso, ele continua a dizer: e não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Palavra de novo
é de adoração. Irmãos, a nossa contribuição financeira deve ser um ato de adoração. E muitas vezes, quando eu olho para os irmãos pondo a mão dentro da sacola, não parece um sacrifício da adoração, né? Parece que pela cara que tem, né? Olha como dói, né? Certo? Eu tenho visto irmãos em Portugal e após a ceia, na hora da coleta, eles começam a tirar a carteira e olham. É assim que nós devemos dar? Né? Não é. O Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, diz: cada um em casa põe de parte. Então, quando nós saímos de casa para ir para a ceia do Senhor, nós devemos já ter a nossa oferta pronta, né? E calculada, né? E a palavra de Deus diz, é conforme a sua prosperidade. Se esse ano eu ganho tanto, e no outro ano Deus me abençoe com aumento de salário, eu devo levar isso em conta, né? Certo? E então, irmãos, quando nós estamos a oferecer, posso lhes dar um conselho? Não oferece à igreja, ou um obreiro, ou uma obra. Entrega ao Senhor como um ato de adoração. Havia na Escócia, isso há muitos anos atrás, um homem forte, e ele trabalhava para um circo, e esse homem, noite após noite, ele pegava uma laranja, cortava a tampa, virava e espremia até não sair mais gota de sumo, certo? Depois ele desafiou a plateia, desafiando alguém da plateia para vir, e se extraísse da laranja mais uma gota de sumo, e ele ia dar 5 libras, que naqueles tempos era uma soma de grande valor. Ele nunca foi necessário ele dar as 5 libras, porque nunca na vida alguém extraiu, né, uma gota de sumo. Mas naquele dia, um homem baixinho, franzinho, levantou-se e foi para aceitar o desafio. E a plateia caiu na gargalhada. Olha esse tolo aí, né? Um homem tão baixinho, franzinho, como é? Se o homem forte do circo não consegue. Mas ele foi. E ele pegou a laranja com todo o sumo extraído, ele pegou a laranja, fez careta, fez esforço, e para surpresa de todo mundo, não saiu gotas de sumo, né? E o homem forte, ele ficou pasmado, surpreendido, boca aberta. Então ele dirigiu-se a esse homem, ele disse: olha, em todos esses anos você é a primeira pessoa que ganhou as 5 libras. E depois perguntou: como é que o senhor fez isso? Ele deu uma risada e ele falou: isso é fácil para mim. Sabe por quê? Porque eu sou tesoureiro de uma igreja local.
ele era acostumado a espremer os crentes para soltarem a grana, né? Certo? Né? Irmãos, quando as igrejas consideram a contribuição financeira como ato de adoração a Deus, não é necessário apertar, constranger os irmãos a contribuir, porque isso será algo prazeroso, certo? Mas ainda há outra maneira de adorar ao Senhor. E para isso eu convido vocês a lerem comigo em Romanos capítulo 12. Vocês conhecem muito bem esses versículos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico. Se Deus nos abençoou com tantas misericórdias, irmãos, nós devemos entregar a nossa vida a Ele. Os irmãos têm ouvido falar do Senhor Ricardo, têm ouvido falar do Senhor Alexandre, do Senhor Guilherme, homens que, além de deixar o país, deixaram as suas famílias, as igrejas, os companheiros, né? Para servir ao Senhor. Que sacrifício! Foi fácil? Não foi fácil. Eu lembro-me em 74, vindo para o Brasil, convencido que Deus havia nos chamado para a sua obra. Eu louvo a Deus por outro escocês. Lá vou eu de novo, né? Não sei se vocês estão cansados de ouvir escocês. Um irmão, eu acho que vocês não conhecem esse escocês. O nome dele é Sr. Jaime Cropper. Conhece? Ah, vocês conhecem muito bem. Ele e a família estavam visitando a Escócia e nós convidamos a família muitas vezes para almoçar, jantar conosco. E antes, na véspera deles voltarem para a Escócia, ou para o Brasil, nós chamamos eles para jantar conosco. E o Sr. Jaime, ele era bem positivo. Ele falou, não, Paulo, nós não vamos almoçar ou jantar com vocês vão jantar conosco lá na casa missionária em Glasgow. E tivemos uma noite muito agradável. E despedindo, ele quis orar conosco. E depois, quando a Elizabeth estava a conversar com tia Geni e os filhos, ele me chamou de lado. E ele falou assim para mim, Walter, você está perdendo o seu tempo aqui na Escócia. Eu olhei para ele, meio assustado. Ele falou assim, porque tem tantos irmãos na Escócia para pregar o Evangelho, ministrar a palavra de Deus. Você tem o português e nós estamos precisando de pessoas como vocês lá no Brasil. E me abraçou. Eu senti o toque de Deus. Quando nós voltamos de Portugal em 70,
Olha, nós morávamos com os meus pais, apartamento de 2 quartos, nós 4, Elizabeth, eu e os 2 meninos dormindo, os 2 dormindo no mesmo cama de camping. Foi difícil para eles, certo? Eu fiquei 9 meses sem achar trabalho, procurando todos os dias. Fomos censurados por muitos irmãos por ter voltado do campo missionário. Muitas coisas acontecendo. E nós começamos a pensar, enfrentar tudo isso de novo, mas Deus tocou no nosso coração. E viemos para o Brasil. E eu fiquei tão entusiasmado com a perspectiva de servir ao Senhor, que eu confesso para você, eu não reconheci como aquela experiência foi traumática para o Estevão e o Marcos. Tirando eles do seio da família, avós, tios, companheiros da igreja, eu não reconheci isso. Só depois de alguns anos conversando com eles, eu tive que pedir desculpas deles. Irmãos, será que é um preço demasiado elevado para nós pagarmos para servirmos ao Senhor? Irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Será que todos aqui, hoje à tarde, temos colocado a nossa vida, o nosso ser sobre o altar de Deus? Temos dedicado tudo que somos, tudo que temos a Ele, para Ele governar, para Ele dirigir, ou não? Muitos anos atrás, eu não vou dizer aonde, né? Mas vocês adivinham onde? Na Escócia houve uma conferência missionária. E na hora de levantar a coleta, a oferta, eles não usaram sacolas. Era um prato feito de madeira, bem grande, né? E então as pessoas foram colocando as suas ofertas nessa bandeja de madeira. E quando chegou perto desse rapaz, ele falou para o homem que estava ajudando o tesoureiro, ele falou: eu quero pedir uma coisa, coloque essa bandeja no chão. Ele olhou meio desconfiado, o que é que esse jovem quer? E quando o tesoureiro colocou aquela bandeja no chão, ele deu um passo e ficou dentro da bandeja. Ele não estava apenas oferecendo o seu dinheiro, ele estava oferecendo a si mesmo. E é isso que Deus deseja. E que momento é esse? Quando estamos a lembrar das pessoas, os pioneiros do passado e outros irmãos que contribuíram para o sucesso dessa igreja. Como seria bom se alguém aqui desse esse mesmo passo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero dedicar tudo que sou
tudo que eu tenho a Ti. Se temos deixado de servir ao Senhor com alegria, que oportunidade de voltarmos hoje e rededicar a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor aplique essas verdades aos nossos corações e que hoje, nessa vasta congregação, haja a entrega total, sem reservas, ao Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.